Meu nome é Onabi Axé, esse nome significa nascido no caminho do Axé. Eu sou Ogã e Alabê da comunidade de Axé, Manjaume Olodô. Também sou Aluponã. Vou fazer uma pequena descrição. Sou um homem negro, de pele escura, de cabelos pretos, olhos pretos, estatura 1,77, tenho 85 quilos, estou vestindo uma camisa preta, eu uso um ilequé, que é uma guia para bará, e visto uma calça jeans azul. Então a intenção hoje é falar sobre o Ori e a imortalidade, né? Para a gente entender um pouquinho sobre isso, a gente precisa voltar lá ao mito da criação. No mito da criação, a gente vai chamar os seres vivos, né? E quando eu falo seres vivos, eu estou me referindo aos seres humanos, fauna e flora, né? Eles são chamados de Araiê. As pessoas, as divindades, né? Os ancestrais que estão no Orum, a gente vai chamar de Araorum. O Ori é uma divindade, né? Ele é uma divindade, assim como os nossos orixás, né? Que cada um tem, né? Então eu tenho essa ideia filosófica de que Ori é a cabeça, mas também Ori é uma divindade individual. Então, além da trilogia Eledá, Juntó e Passagem, né? Eu tenho o Ori, né? Que é essa divindade individual. E enquanto essa trilogia das divindades, então lá no mito da criação a gente vai aprender que antes de vir para o Aiê, eu escolho um Ori. E nesse Ori vai ter o que a gente chama de Odu, ou Projeto Mítico Social, né? Projeto porque é um planejamento do que a gente vai vir fazer aqui no Aiê. Mítico porque faz parte dessa cosmopercepção. E social porque ele deve ser executado no coletivo, né? Então, quando eu venho para o Aiê, essa cosmopercepção entende que quando eu venho para o Aiê, eu venho com um propósito. Eu venho com um planejamento das diversas coisas que eu vou vir fazer aqui no Aiê. E essas coisas, o Ocidente vai chamar isso de destino, por exemplo, né? Mas a gente não concorda muito com essa tradução, porque o destino parece algo imutável, né? No entanto, para as tradições de matriz africana, mesmo a gente tendo um projeto mítico-social, ou seja, um caminho que a gente disse que viria fazer aqui no Aiê, na execução ele está ligado à vontade do Ori. Então, e essa vontade vai avaliar, né, por exemplo, as capacidades, a necessidade, né? Então, nem tudo que está no meu caminho eu vou conseguir cumprir, né? Mas eu devo, né, tentar da melhor forma cumprir. Então essa noção de Ori está ligado muito com a questão do cumprimento do nosso Odu, do projeto mítico social, né? Daquilo que a gente veio fazer aqui no Aiê. E também a gente precisa falar de uma concepção que vai entender a vida e a morte como duas etapas de um mesmo ciclo, o ciclo existencial. Enquanto eu estou aqui no Aiê, eu estou no ciclo vida. Quando eu retorno à massa de origem, quando eu atravesso o rio, quando eu morro, eu vou para o ciclo morte, né? E a ideia, esse título, Ori, a imortalidade, ela tem a ver com o fato de que quando eu venho nascer aqui no Aiê, eu vou lá, escolho o meu Ori e venho para o Aiê, né? E eu tenho duas memórias. Eu tenho a memória ancestral e a memória existencial. A memória ancestral é essa memória do que eu vivi ainda lá no Orum, né? Já a memória existencial é aquela que a gente vai acumulando aqui no Aiê, né? E o Ori carrega tudo isso, né? Só que quando eu venho para o Aiê, eu passo a esquecer dessa memória lá do Orum, né? E a partir da iniciação, né, quando eu faço o meu Ebori, né, que é o rito da constituição da cabeça, que a gente conhece aqui no Sul como Bori, eu materializo a existência do meu duplo que está lá no Orum. Duplo? Que duplo, né? Então, existe um duplo, né? Existe uma cópia
uma essência de cada um e uma lá no Orum. E para mim saber o que eu vim fazer aqui no Aie, eu preciso estar em contato, em conexão com esse duplo, com essa minha essência que está lá no Orum. Então é a partir da iniciação, da materialização do meu Ori, do meu Bori, né? E que a gente vai também chamar de Igba Ori, que é assentamento da cabeça, é que eu materializo a existência dele e retomo essa ligação do Ori lá do Orum com o Ori aqui do Aie, né? E reestabelecida essa conexão, depois do nascimento, é que eu passo a entender mais o que eu vim fazer aqui, os meus propósitos, as minhas capacidades, as minhas dificuldades, né? Tudo isso tem a ver com essa cosmopercepção. E ao retornar à massa de origem, ou seja, quando eu morro, né, a minha existência permanece no Egum, né? Egum é um termo iorubá que significa espírito, né? Então, essa ideia de Ori, ela permanece no espírito, no Egum, né? Então, por isso esse termo Ori é imortalidade, porque a gente vai dizer que o Ará é finito. O Ará, a gente sabe que é uma matéria que nos foi emprestada aqui no Aie, e quando retornar à massa de origem, eu preciso devolver ela para a lama, para que ela possa ser reutilizada para a construção de novos corpos, né? Já o Ori não. O Ori permanece existindo, né? Como diz o livro do Ney Lopes, invisível, né? Na existência do Egum, né? Então é o Egum que retorna à massa de origem, é o Egum que volta para o Orum, né? Assim como é o Egum, o espírito, que decide vir para o Aie e vai lá na casa de Adjalá e escolher o seu Ori para poder viver aqui no ciclo vida, né? Então a ideia do Ori, a imortalidade, é essa ideia, essa concepção de que a nossa existência enquanto Egum, enquanto espírito, ela é eterna, né? Inclusive, os nossos conceitos de ancestralidade, por exemplo, às vezes são externados de forma equivocada, porque a gente não acredita, por exemplo, em reencarnação, né? A gente acredita que a reutilização do Ará, ou seja, do corpo que eu usei em outro descendente, é a minha reencarnação. Parte de mim, parte desse corpo que eu uso hoje, né, ao retornar à massa de origem, vai ser ressignificado e reutilizado no meu descendente, ou nos meus descendentes. Então, em todos aqueles que forem reutilizados partes do meu corpo, eu vou existir com eles, né? Então, para nós, a ancestralidade também está no corpo, no Ará, na reutilização da matéria que meus ancestrais usaram e que hoje eu estou usando. Então, a gente não acredita em reencarnação, a gente acredita nessa lógica existencial de reutilização da matéria nos descendentes. E nesses descendentes eu vou viver, né? Tem um ponto na Umbanda que diz bem assim: "E meu pai quilombo, eu também sou quilombola. A minha luta é todo dia, toda hora. E meu pai quilombo, dizem que zumbi morreu. Zumbi está vivo em quem vive como eu", né? Então a gente entende que a reencarnação está na reutilização da matéria, está no uso da lembrança, né? É o que a gente faz no Axixê. Quando alguém morre, a gente não fica chorando, né? Por que a gente não chora? Ou porque a gente não deveria chorar, né? Porque a gente acaba chorando pelo atravessamento do Ocidente, né? Que entende a morte como fim. Mas por que a gente não deveria chorar, né? Porque a gente entende que aquele que morre vai para um lugar melhor, vai para junto de Olorum, né? Vai cumprir o seu caminho aqui, voltou para casa, né? Então o Axixê é um momento de celebração, né? Então, por isso que a gente festeja o retorno à massa de origem. Então essa ideia de Ori e imortalidade tem a ver com esses aspectos existenciais.